Ótimo. Vamos, diz aí, Marcos, o quê? Sobre a questão do quê? Sobre a leitura, falta muita coisa para ler? Falta. Faltam 10 páginas. Ah, tu é doido. E o texto é bem grandinho. Diferente. Eu acho que eu ainda vou ler. Vai, tá certo. Aí vamos aqui, viu? E o oitavo ano, vou passar a tela para a gente pegar e ver o texto, continuação do texto, para a gente ver aqui a questão, certo? É... Deixa eu botar lá no conteúdo, aí aqui para Marcos ler, e enquanto isso a gente vai para outro. Aqui eu vou para o oitavo ano. Vamos, Marcos, começa aí a ler. Ok. As duas Europas, entre aspas, né? A porção da Europa formada pelos países capitalistas desenvolvidos ou de economia de mercado mais consolidada é conhecido como Europa Ocidental. Portugal e Espanha são os países que deflagraram a Revolução Marítimo-Comercial dos séculos XV e XVI, seguidos pelos Países Baixos. A partir de meados do século XVIII, ocorreu a Revolução Industrial no Reino Unido. E ao longo do século XIX, se disseminou por outros países da Europa. Há séculos, esse partido... Não tá dando para ver nada aqui. Há séculos, há séculos, essa parte da Europa é a mais desenvolvida do continente. Também é a porção do continente com regimes democráticos mais antigos e consolidados. A porção leste da Europa é conhecida como Europa Oriental ou Leste Europeu. É formada por antigos países socialistas que até 1990 eram uma espécie de periferia da antiga União Soviética. Os países do chamado leste europeu eram territórios submetidos a regimes autoritários de partido político único, que monopoliza, que monopolizava o poder, manipulava as poucas eleições e reprimia qualquer forma de contestação. Entretanto, é preciso ressaltar que, apesar da falta de liberdades democráticas, sempre houve esforços destes governos no sentido de oferecer serviços essenciais à população, principalmente o acesso à educação e saúde. Alguns desses países, como a Estônia e a República Tcheca, já consolidaram, já consolidaram suas economias de mercado e outros estão em processo de consolidação. A rivalidade entre opa, cadê? Sim, obrigado aí, Marco. A rivalidade entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, ou entre o mundo comunista e o mundo capitalista, respectivamente, que vigorou desde o final da Segunda Guerra Mundial. Até por volta de 1989, exercia influência sobre essas duas Europas, entre aspas. O grande desafio europeu no século XXI é reduzir as diferenças e promover a integração da porção oriental do continente, sobretudo Albânia, Bósnia, Kosovo, sei lá, Romênia, Bulgária, Macedônia, Montenegro e Sérvia, nações em desenvolvimento. Ao padrão de vida da porção ocidental, a diferença
a diferença socioeconômica presente entre essas duas porções da Europa tende a diminuir com o tempo, pois os antigos países socialistas buscam se integrar à União Europeia, trilhando o caminho da Europa Ocidental por meio da industrialização e do fortalecimento dos regimes democráticos recém-instalados. Aí. Veja no quadro ao lado os estados que compõem a Europa Ocidental. Depois, compare-o com o quadro da página 48. Pronto, Marcolino. Pronto, dá para ler isso aqui, é pouquinho. Observe no quadro ao lado os estados que compõem a Europa Oriental. Ao comprar os quadros, comparar, Maria. Ao comparar os quadros, é possível comprovar que ainda há diferença econômica entre as duas Europas. Há um desenvolvimento econômico e social na parte ocidental do continente. Embora alguns países europeus orientais apresentem boa situação. As maiores rendas per capita são registradas na Europa Ocidental, que abriga os países mais desenvolvidos e também os mais populosos, com exceção da Polônia. Outros dados estáticos, como mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso à água encanada e à rede de esgotos. Opa, obrigado aí, Marcolino, obrigado. Acesso ao atendimento médico hospitalar e à internet mostram que, em média, os países europeus ocidentais apresentam indicadores de desenvolvimento humano ou social melhores do que os europeus orientais. É importante observar que existem alguns estados situados na Europa Ocidental, com territórios, populações e economias extremamente pequenas. Andorra, de 470 km por quadrado e 90 mil habitantes. Esse país aí, que eu não vou dizer o nome, Lien, não sei o quê, de 160 km por quadrado e 35 mil habitantes. Malta, de 320 km por quadrado e 430 mil habitantes. San Marino, de 60 km quadrados e 38 mil de habitantes. Mônaco, de 2 km quadrados e 40 mil habitantes. E o Vaticano, de 0,44 km quadrados e menos de 1.000 habitantes. São chamados de mini-estados e vivem basicamente do turismo. Ou, em alguns casos, do setor financeiro. Sua sobrevivência é garantida por meio de acordos ou tratados de reconhecimento e cooperação firmados com os países vizinhos. Ó, Marcolino, terminei. Baixei, por favor. Obrigado. Aí tem essa imagem aí para observar, né? Mas não é para ler. A Europa Ocidental. Pronto, vou ler isso aqui. Europa Ocidental. Os países que compõem a Europa Ocidental também apresentam grandes diversidades entre si. Os que primeiro se industrializaram, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, constituem atualmente estados altamente industrializados, que também se caracterizam por elevados investimentos em ciência e tecnologia. Nesse grupo, podem ser incluídos a Bélgica, os Países Baixos, a Suécia, a indústria e a Suíça, embora em escala menor de industrialização. No entanto,
Poderio econômico não significa necessariamente padrão de vida elevado, com certeza. Tem nada a ver. Pode ter nada a ver, na verdade. O padrão de vida em Luxemburgo, por exemplo, que apresenta uma escassa industrialização, é superior ao da Itália ou do Reino Unido. Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha e Dinamarca, embora não tão industrializados, apresentam um padrão de vida igualmente elevado. Vale lembrar que alguns países menos industrializados possuem renda per capita e padrão de vida superior ao de países bem mais industrializados em virtude de fatores como reduzida população, políticas de distribuição de renda e, no caso da Noruega, da exportação de petróleo. Próxima coisa. Rapaz, vou ler isso aqui, só isso aqui agora. A Irlanda possui o quê? Por sua vez. Por sua vez, é um país que, assim, próxima agora é Luísa, viu, que vai ler. Assim que você terminar essa página, a Luísa vai ler. Com certeza. A Irlanda, por sua vez, um país que modernizou rapidamente nas últimas décadas até os anos de 1970, era identificada com o grupo de países europeus ocidentais mais atrasados, junto com Grécia e Portugal. Hoje, apresenta um padrão de vida superior até ao do Reino Unido. Isso se deu devido a uma política bem-sucedida de atração de investimentos estrangeiros, que transformaram a economia irlandesa de o quê? De agrária, cadê? De agrária para pós-indústria, isto é, baseada em tecnologias do conhecimento. Empresas da terceira revolução industrial passaram a abrir fábricas ou escritórios na Irlanda em função de reformas liberalizantes que diminuíram os impostos e a burocracia. Dos países que mais sofreram com a crise econômica iniciada em 2008 e estavam bastante endividados. A Irlanda foi o primeiro a sair rapidamente da crise e a voltar a crescer mais que a média do continente europeu. A Grécia, por outro lado, ainda é o único desse grupo que ainda enfrentava uma grave crise econômica em 2018. É possível reconhecer um grupo de países formado por aqueles em que o setor primário ainda exerce papel fundamental na economia. Nesse país, a industrialização recente limita-se à produção de bens de consumo duráveis e não duráveis. Marcolino, pode baixar um pouquinho, por favor? Eita! Vamos lá. Cadê onde é que eu estava? Bom, limita-se à produção de bens de consumo duráveis e não duráveis, como nos casos de Portugal e da Grécia, que encontram no turismo outra importante fonte de renda. A agropecuária, embora empregue um percentual cada vez menor de pessoas na Europa Ocidental, não deixa de ser uma atividade econômica importante, seja pelo peso político, o voto dos camponeses e dos simpatizantes, pela tradição, o orgulho dos franceses e italianos por seus queijos e vinhos, dos gregos e espanhóis por seus azeites, etc. Cadê? Seja pela participação da atividade nas relações comerciais entre os países não só da Europa, mas de todo o mundo. Em alguns países, a agropecuária cumpre um papel muito importante nas relações comerciais. Isso se deve a fortes tradições camponesas que ainda se mantêm e que
pressionam os governos a atender aos seus interesses. A França é um exemplo. Um dos focos de conflito na União Europeia, com o resto do mundo, principalmente com os Estados Unidos e também com o Brasil, é o protecionismo que ela exerce sobre o seu setor primário, que só se mantém graças aos inúmeros subsídios. E subsídio, no caso, neste caso, preço mínimo garantido aos produtores, imposto reduzido, crédito bancário facilitado e com juros bem baixos, entre outras medidas que fortalecem a competitividade do setor. Os europeus cobram elevados impostos de importação sobre os produtos agropecuários dos demais países, principalmente do continente americano. Como forma de evitar que esses produtos mais baratos do que os europeus provoquem um esvaziamento ainda maior do seu setor primário, algo que levaria a protestos sociais. As 4 maiores economias da Europa são a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália, que serão estudadas detalhadamente a seguir. Pronto, Marcolino. E Marcolino, vou finalizar. Isso tá bom. Luísa, começa a ler, Luísa. Pode aparecer, Luísa. É tu agora. Será que ela está na aula? Só um minuto. Ela não está na aula. Tá não? Ai, Jesus. Vai, Davi, lê aí. É que eu leio, professor? Lê aí, Joãozinho. Joãozinho, lê aí. Marcolino, só tem 7 pessoas na aula? Eu vou botar falta em tudinho, graças a Deus. Que falte mais. E falte bem muito. Diga aí. Eu vou botar Posso falta começar a em ler? tudinho. Aí não esquece, Arthur, de botar a lista lá, viu? Que eu vou botar falta em quem não apareceu na aula. Tu é doido, 6 pessoas na aula. Eu vou mandar print dos participantes dessa sala aqui. Tá certo, tá bom, ótimo. Pronto, então, João, você vai ler aí até umas 5 páginas. Depois que vai, aí Arthur continua, viu? Bom. Bota para descer aí, João. É tua. Tá. Alemanha. Embora seu território tenha sido arrasado durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conseguiu se reconstruir graças, em parte, aos financiamentos e investimentos obtidos por meio do Plano Marshall. Atualmente, é a economia mais importante da Europa e a 4ª do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Como o nível educacional da população é elevado, a pesquisa tecnológica se destaca. As indústrias de base continuam a ter importância fundamental para a Alemanha. As poderosas empresas siderúrgicas instaladas em suas maiores jazidas de carvão no século XIX, principalmente nos vales dos rios Reno e Ruhr, deram origem a outras indústrias, como as mecânicas, químicas e de metais não ferrosos. No setor da indústria mecânica, a Alemanha é o primeiro exportador mundial de máquinas ferramentas. A região renana, que engloba os vales do rio Reno e de 2 de seus afluentes, Meno e Ruhr, é a mais industrializada da Alemanha, com destaque para as cidades de Frankfurt, nas margens do rio Meno, e de Colônia, Essen, Dortmund e Düsseldorf, nas proximidades dos rios Reno e Ruhr. Além de altamente industrializada, Frankfurt é o principal centro financeiro do país e o segundo da Europa, depois de Londres. Mais recentemente, 2 outras regiões vêm se destacando pela industrialização avançada. Com base em novos setores de ponta, como biotecnologia, microeletrônica e informática, a capital Berlim e as áreas industriais ao redor das cidades de Stuttgart e Heidelberg, nas proximidades do rio Neckar, outro afluente do Reno,
Pode ser, professor. Embora a economia alemã tenha sofrido com a valorização do euro e com o elevado custo de mão de obra, dois fatores que aumentam os preços de seus bens e, consequentemente, diminuem sua competitividade no mercado internacional. O país é um grande exportador mundial. Há vários anos, a Alemanha ocupa a posição de terceiro maior exportador mundial, atrás de China e Estados Unidos. É um dos poucos países europeus que apresentam balança comercial positiva, saldo das exportações, menos as importações, o que contribui para manter o euro valorizado. A Alemanha consegue esse feito graças à qualidade de seus produtos e também porque exporta principalmente para seus parceiros da União Europeia. É importante lembrar que, no contexto da Guerra Fria, o território da Alemanha foi dividido com a criação, em 1949, da República Democrática Alemã, popularmente conhecida como Alemanha Oriental, o Estado aliado à União Soviética. Pode baixar um pouco mais, professor? A partir desse ano de 1990, portanto, houve duas Alemanhas, a ocidental, capitalista, e a oriental, socialista. Com a crise do socialismo, ocorreu a reunificação dos dois territórios. Na verdade, uma anexação da parte oriental pela ocidental. A moeda da ex-Alemanha Ocidental, o marco, tornou-se a moeda do novo país, antes da entrada do euro. E praticamente todas as leis da Alemanha capitalista passaram a vigorar na parte que era socialista. Apesar de ter sido o país mais industrializado do leste europeu, a Alemanha Oriental possui um setor produtivo obsoleto diante da moderna tecnologia ocidental, com muito desperdício de energia e de mão de obra. Além disso, a indústria da atual parte leste da Alemanha era altamente poluidora. Do lado leste, apenas a região de Berlim, que em parte já pertenceu à Alemanha Ocidental, vinha desenvolvendo uma notável industrialização desde os anos de 1990. Até hoje, embora venha diminuindo, ainda ocorrem casos de preconceito contra os novos cidadãos oriundos da parte leste. Esse preconceito, todavia, vem sendo... Pode descer um pouco mais, professor? Peraí. Apesar de ter sido... Não. Esse preconceito, todavia, vem sendo amenizado rapidamente com a entrada do país de centenas de milhares de imigrantes e refugiados, que passaram a sair em novos alvos de discriminação da parte da população alemã. Professor, você pode ir para outra página agora. Professor, professor, pode ir para outra página, por favor? Marconildo, França. Desde a década de 1960, o governo francês tem incentivado a descentralização econômica, de modo a reduzir as diferenças regionais que vinham trazendo dificuldades econômicas à França. O objetivo é diminuir a concentração do poder econômico historicamente exercida pela capital do país, Paris.
Esse objetivo tem sido alcançado, em grande parte, por meio do incremento da tecnologia de ponta, graças à qual se desenvolveram no país indústria elétrica, eletrônica, química, eletromecânica e etc., cujos estabelecimentos industriais estão espalhados no território francês. As indústrias mecânicas, sobretudo a automobilística e eletrônica, são encontradas em todo o oeste da França, principalmente nas cidades de Caen, Le Mans, Rennes, Brest, Argentan, Morlaix e Lannon. Com os investimentos do Estado, as indústrias dos setores aeronáutico e espacial passaram a ocupar grandes áreas no sudoeste do país, principalmente a cidade de Toulouse, que atraiu para a região outras indústrias, como a mecânica, eletrônica e química, instaladas em Bordeaux, La Rochelle, Lac e Bayonne. O turismo é outra atividade econômica da França. O país é o maior receptor. Pode abaixar, professor. O país é o maior receptor mundial de turistas internacionais. Mais de 80 milhões por ano, 87 milhões em 2017, o que gerou uma receita de 80 bilhões de dólares naquele ano. A França dispõe de diversas atrações turísticas, museus, castelos da época feudal, famosa gastronomia, vinícolas que produzem alguns dos melhores vinhos, cidades atrativas, inclusive com as praias mais frequentadas do mundo, a região do Mediterrâneo, etc. Pode ir para a próxima página, professor. Professor, pode ir para a próxima página. Há diferenças entre o norte e o sul da Itália. O norte é industrializado e o sul é predominantemente agrário. A partir de 1950, uma política de grandes investimentos foi implementada pelo Estado. Desde então, a Itália conseguiu realizar mudanças profundas no sul do país, principalmente no setor primário, por meio da modernização das práticas agrícolas, como a conservação dos solos e a imigração. Além disso, fábricas estatais dos setores químicos e metalúrgico foram instaladas nas cidades de Palermo e Siracusa, na Sicília, e em Nápoles, Bari e Tareto. Observe o mapa ao lado. O capital privado também teve participação no processo de modernização econômica. Grandes multinacionais italianas instalavam fábricas de automóveis em Nápoles e na Sicília. Dessa maneira, o Sul vem conseguindo diminuir as diferenças em relação ao Norte. Embora o Norte, onde Milão se destaca como capital econômica do país, continua sendo a região italiana mais desenvolvida. O turismo é muito forte no país. Todos os anos, mais de 50 milhões de turistas visitam o... Pode abaixar a página, professor. O turismo é muito forte no país. Todos os anos, mais de 50 milhões de turistas visitam o país, muito procurado por conta de sua história, belas paisagens e também por conta de sua famosa gastronomia. Pronto, professor. Pode ir para a próxima página. Reino Unido. A ilha da Grã-Bretanha, onde estão situados Inglaterra, País de Gales e Escócia, juntamente com a Irlanda do Norte, formam o Reino Unido. Em 1536, a Inglaterra se uniu ao País de Gales em 1707.
a Escócia em 1800, a Irlanda oficialmente. No início do século XX, perdeu a maior parte do território irlandês, como veremos mais adiante. De ponto de vista político e econômico, a Inglaterra é a nação mais povoada e mais importante desse estado monárquico, o que explica o fato de que o Reino Unido, muitas vezes, ser conhecido apenas como Inglaterra. O ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu, que ocorreu apenas em 1973, representou uma mudança significativa na política econômica do país, que até em 1960 isolava-se politicamente em relação ao continente europeu, preferindo manter relações comerciais e militares com os Estados Unidos e aos países da Comor, não sei falar esse nome, a Comunidade Britânica de Nações, fundada pela Grã-Bretanha integrada por suas ex-colônias. Londres, capital e principal cidade do país, continua a ser o grande centro industrial, financeiro, comercial e portuário do Reino Unido. Aí se localizam principalmente setores das indústrias mecânicas, construção de automóveis, navios, aviões e aerobarcos, e química. Liverpool e Birmingham, também situadas na Inglaterra, são importantes centros siderúrgicos. Em Cardiff, no País de Gales, e em Belfast, na Irlanda do Norte, estão as indústrias mecânicas. Na Escócia, Glasgow, se destacam nos setores mecânico, siderúrgico e químico. A relação do Reino Unido com a União Europeia sempre foi problemática em relação da sua proximidade política e econômica aos Estados Unidos e a tradicional política de isolamento em relação ao restante do continente europeu. Em 1975, foi realizado um referendo no Reino Unido sobre a permanência ou não do país no bloco e o resultado da votação, por ampla maioria, foi favorável à permanência. Em 2016, realizou-se um novo referendo e, desta vez, o resultado, por uma pequena margem, foi favorável à saída da União Europeia. Dessa forma, iniciou-se o Brexit, palavra resultante da junção das palavras Britai, Grã-Bretanha, e Exit, saída. O governo inglês passou a atuar lentamente nas negociações para a saída, pois há vários itens a serem discutidos, como taxas de impostos para exportação e importações, investimentos, livre circulação de pessoas, etc. Além disso, as opiniões se dividem. Alguns partidos políticos e parte da população, especialmente do interior, querem mais rapidamente no Brexit, enquanto outros partidos e parte da população, especialmente em Londres e outros grandes centros urbanos, querem um novo referendo para confirmar ou não a saída da União Europeia. A participação da Irlanda do Norte no Reino Unido é motivo de conflitos até os dias atuais, pois a Irlanda, também chamada de Eire ou Irlanda do Sul, que ocupa a maior extensão territorial da ilha de mesmo nome, reivindica a reunificação das duas Irlandas e a constituição de um único país independente. Terminei essa página, professor. Essa questão vem desde o início do século XX, quando os 26 condados do sul da ilha da Irlanda decidiram se tornar independentes do domínio britânico e proclamaram o Estado Livre da Irlanda, depois transformado na República da Irlanda, em 1949. Entretanto, os 6 condados da parte norte da ilha, região também conhecida como Ulster, não aceitaram a independência e decidiram continuar a fazer parte do Reino Unido. Essa divisão
foi influenciada pelas diferenças religiosas entre os protestantes, que predominavam na Irlanda do Norte, e os católicos predominantes no Sul, atual República da Irlanda. A Irlanda do Norte é a parte menos desenvolvida do Reino Unido, uma região que recebe poucos investimentos, sobretudo por causa dos riscos políticos e consequência de frequentes crises e ações terroristas, embora estas tenham praticamente cessado desde 2005, quando o IRA, Exército Republicano Irlandês, abandonou a luta armada pela independência da Irlanda do Norte. Também na Escócia, existe um movimento para a independência em relação ao Reino Unido. Em 2013, o referendo sobre a independência escocesa resultou em 55% da população contra, mas o Brexit mudou. Pode abaixar um pouco, professor. Professor, pode abaixar a página. Pessoal, eu vou dar 3 minutinhos para você ir no banheiro e beber água e tomar um cafezinho para a gente ir para a aula de português, viu? Tchau. Tchau. Pronto.